Então vamos lá. O enunciado é: o programa deve receber números enquanto forem positivos e imprimir a quantidade de números positivos dados. Esse link que eu estou colocando aqui, ele é da documentação da linguagem e ele faz duas recomendações sobre quando usar cada um dos laços, ou o laço while ou o laço for. A recomendação do laço for é para que a gente utilize quando a gente sabe quantas vezes a gente vai iterar, uma quantidade fixa de vezes, e o laço while é uma condição que precisa ser checada toda iteração ou para repetir o bloco de código para sempre. No nosso caso, a gente quer executar isso até que alguém forneça um número negativo, que pode ser para sempre, caso ele nunca dê um número negativo. Então, vamos resolver esse exercício usando um bloco while. A primeira coisa que eu vou fazer é declarar a variável que a gente vai utilizar para a quantidade de números positivos. Então, eu vou declarar uma variável que chama quantidade de números positivos fornecidos. Meio grande, mas é bom. Vamos começar lá no zero e vamos declarar o nosso while aqui. Como a gente não sabe quantas vezes a pessoa vai fornecer um número positivo, a gente vai fazer um while true, certo? O que eu tenho que fazer agora é ler o número fornecido pelo usuário, então eu vou colocar um número fornecido pelo usuário, pode receber um input, digite um valor positivo. Aí a gente pode colocar ou negativo para parar, certo? Só que se a gente fizer isso aqui vai ser lido como string e a gente não vai poder tratar isso como número. Então a gente converte ele para int, para garantir que o que está vindo pode ser tratado como um número. E aqui vem a ideia do número positivo. Então, se o número fornecido pelo usuário for maior ou igual a zero, significa que é um número positivo. E por ser um número positivo, a gente vai fazer quantidade de números positivos, recebe quantidade de números positivos mais 1. Certo? Se não for positivo, a gente interrompe a execução, porque a gente quer que o programa pare assim que um número negativo for fornecido. Quando a gente parar a execução desse laço, a gente vai imprimir uma mensagem falando, olha, print, né? Não input, print, a gente vai colocar uma mensagem falando, olha, a quantidade de números positivos fornecidos foi, e aqui, como é um número, se eu colocar o número eu não posso concatenar como string, então eu converto só para string a quantidade de números positivos fornecidos. Pronto. Então agora esse programa ele inicializa um contador, né, de quantidade de números positivos fornecidos, pede um input para o usuário. Se for maior que 0, ele soma 1 no contador, senão ele interrompe e fala para a gente a quantidade. Vamos rodar isso aqui. Vamos pôr um número 1, um número 2 e um número negativo. Quantidade foi 2, perfeito. Se a gente rodar aqui novamente e já colocar o menos 1, a quantidade vai ser 0, porque o menos 1, o while vai fazer sua primeira execução, vai pedir o input do usuário, a gente vai dar o menos 1, quando esse if rodar, ele é falso, ele interrompe a execução do while e printa o 0 que a gente tinha atribuído. E agora a gente só testa o número 0 para a gente ver. Se eu colocar o número 0 e aí colocar um número negativo, a quantidade foi 1. Assim que a gente faz esse exercício com um while.